Olá, eu sou o Iago. Eu sou o Arthur. Meu nome é Felipe. E você está no canal Pandemonium. A gente vem recebendo bastante no nosso canal algumas dúvidas relacionadas aos contos da Academia dos Caçadores de Sombras. Algumas pessoas não entendem mais ou menos como funciona ou o que realmente é isso. Então a gente resolveu fazer um vídeo aqui explicando basicamente o que é os contos da Academia dos Caçadores de Sombras. Muita gente não sabe para que servem os contos, onde que eles se encaixam na história e também como eles estão sendo lançados, então a gente vai explicar isso nesse vídeo. Então, se você já leu as Crônicas de Bane, você vai entender mais ou menos como funciona esse livro dos contos. Os contos da Academia dos Caçadores de Sombras são 10 contos que estão sendo lançados mensalmente durante o período de um ano. No final deste ano, eles planejam colocar todos os contos numa versão física com a adesão de mais um ou dois contos, agora não tenho certeza. Então ele só estará em português disponível a partir do final do ano, quando todos os contos já tiverem sido lançados. Basicamente, ele quer dizer que a Galera Record não vai lançar os contos separados, somente quando for lançado nos Estados Unidos em forma de livro. Durante esse tempo, os contos estão sendo lançados mensalmente em forma de e-book, ou seja, livro digital, mas só em inglês. Então, se você consegue ler em inglês, não tem problema nenhum, tá tudo bem. Agora, se você só consegue ler em português, você vai ter que esperar a versão física, que só vai vir na nossa estimativa no próximo ano. A Cassandra já chegou a falar que não se pode esperar que venha antes de Lady Midnight, provavelmente depois. E Lady Midnight está previsto para março, ou seja, esses livros dos contos só saem depois de março, provavelmente. Os contos da Academia dos Caçadores de Sombras acontecem depois dos acontecimentos de Cidade do Fogo Celestial, que é o último livro dos Instrumentos Mortais. Então, se você não leu ainda esse livro, você para aqui, ou se você não se importa com spoilers, você pode continuar que a gente vai explicar sobre a história dos contos. Será que eu vou errar dessa vez? Porque eu não tô nervoso. Vai. Me deixem bravo. Ai. Então, apenas reforçando o que o Felipe falou, agora é tudo spoiler se você não leu Cidade de Fogo Celestial. Pra quem já leu, sabe que os protagonistas vão pra Edom, que é uma espécie de inferno, uma realidade paralela, e a missão deles é basicamente matar o Sebastian, isso é outro assunto, mas a gente sabe que pra eles voltarem pra nossa terra, eles não tem outro jeito, porque os portais pra Edom e pra Terra, o caminho foi fechado. E então, um demônio, que seria o pai do Magnus, ele faz uma proposta com o Magnus no começo, que acaba caindo sobre o Simon. E a consequência de tudo isso é que Simon perde sua memória. E volta a ser humano. E então, os contos vão se desenrolar daí. O que vai acontecer depois com o Simon? Então, de volta à Terra, sendo humano e sem as memórias de todos os acontecimentos dos Instrumentos Mortais, o Simon está vivendo uma vida normal, comum, como se nada tivesse acontecido. A partir daí, ele entra em contato com o Magnus. O Magnus consegue reavivar um pouco da memória dele dos acontecimentos que se passaram em todo o resto dos livros. E a partir daí, ele passa a se interessar um pouquinho pelo mundo das sombras, e é quando ele decide ir para a academia para se tornar um caçador de sombras. E lendo Cidade do Fogo Celestial, então o Simon ele não tem uma conclusão ali. É por isso que existem os contos da Academia dos Caçadores de Sombras, que é o desenrolar do aprendizado dele, de como que é ser um caçador de sombras. Então esses contos, na verdade, eles servem como aprendizado pro Simon, e também tem algumas partes da história dos Caçadores de Sombras que são interessantes, que tem a ver com as outras sagas também. Então a história dos contos, no geral, parte do princípio de que o Simon não lembra da maior parte das coisas que aconteceu. E essa história percorre todo o processo dele recuperar essas memórias, seja de momentos, de pessoas ou de situações, de coisas que ele fez. E a gente pode ver muito disso acontecendo quando, às vezes, personagens dos Instrumentos Mortais acabam aparecendo, como a Clary, a Izzy, o Jace. E apesar dele, lembrar muito pouco, ele tem algumas coisas ele sabe do da que ele era. Ele sabe da importância dos personagens, daquelas pessoas na vida dele, mas ele não lembra exatamente por quê, né? Um fato interessante é que o Simon, ele sabe que ele foi um herói, porque as pessoas tratam ele como um herói, por causa das coisas que ele fez no final de Cidade do Fogo Celestial. Mas ele não lembra como é ter feito aquilo ou o que foi que ele fez de fato.
mas ele tem que viver com o fato de que ele não é mais o herói de que ele foi. É engraçado pensar que, tipo, as pessoas tratam ele como um herói, Sendo que ele não ele não sabe o que é o ser um herói de verdade. E essa é a situação complicada em que ele está. Ele não é mais aquela pessoa, mas ele tenta voltar a ser. E é isso que machuca ele no resto do livro. É o que machuca também bastante, mais a relação também com a Clary. Tipo, ele não lembrar o que é ser melhor amiga, ser melhor amigo da melhor amiga dele, assim. Certo. E também a relação dele com a Izzy. Ele não saber o que ele teve com a Izzy, ele não saber se foi real. E muitas vezes ele acaba achando que ele é um Simon novo e que aquele Simon morreu lá em Edom. E uma das coisas interessantes é que ele está meio que se apaixonando de novo pela Izzy e virando de novo amigo da Clary. Ele está reatando aquele sentimento que ele tinha antes, mas meio que sem saber, né? Em meio a isso, nós temos também outras histórias que andam em paralelo com a história do Simon, que são uma espécie de aulas, né, que ele recebe sobre a história dos Caçadores de Sombras. E várias dessas histórias são de personagens que a gente já conheceu em outras sagas, das Pedras Infernais, dos Instrumentos Mortais. Tem até curiosidade sobre o ciclo. Então eles servem como se fosse uma espécie de flashback daquela época e introdução de outras histórias que a gente pode passar a conhecer no futuro. Isso é uma coisa que diferencia das Crônicas de Bane, porque nos contos são apenas flashbacks. As Crônicas de Bane se passam naquela época porque o Bane é imortal. E basicamente a história é essa. Ele tem essas aulas porque a intenção dessa série é contar mais ou menos se o Simon vai conseguir ou não virar um caçador de sombras. E isso, tipo, vai acontecer no último conto. A gente tem pistas de que sim, né? A gente tem pistas de que vai dar certo, porque a gente já viu ele com Runa. E, bom, isso talvez, sei lá, né? Mas basicamente ele vai conseguir sim virar um caçador de sombras. Então... Só basta a gente saber como e o que ele precisa fazer pra chegar lá. E se ele vai virar para a batalha da Clary. Que é a ideia. Que é o que a gente quer, né? A propósito, sobre os contos, comenta aqui embaixo se você gostou do assunto, se você quer que a gente comente sobre cada conto, faça vídeos especiais sobre isso. E também, se você gostou desse vídeo, dê um like. Não esquece de se inscrever aqui no canal para acompanhar os outros vídeos que a gente vai fazer sobre esse assunto. E de seguir a gente em todas as redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 O Asmodeus é tipo o Asmodeus mesmo? Ou É, da religião. O Asmodeus. Ele é um demônio maior. Magnus? Ele é um dos príncipes do inferno, que é o pai do Magnus. Gente, Ele é, tipo, esse negócio que eu tô falando de Edom, não é? Tipo, é a dimensão inteira dele. É o universo Lilith. dele. é tipo um círculo é dele. É um universo É como se paralelo eles tivessem dele. caído no círculo do inferno, que ele é o príncipe, entendeu? É um universo paralelo em que a Terra deu errado e tipo, ele tá lá. Tipo, existem caçadores de sombras, só que eles foram derrotados nessa Que terra. legal! E tipo, é tudo destruído. É bem interessante. Nossa, esse é livro? sensacional. É o último. Eu vou precisar Foi ler difícil. tudo pra entender. Sim, pra chegar lá, amigo. Você vai ter que ler as Pedras Infernais. Nossa, tipo...